Bom, pessoal, comecei a estudar então sobre como fazer essas construções, né? Eu nunca tinha feito nenhuma construção do zero. O máximo que eu fiz em construção em madeira foi de algumas paredes ali para montar um quarto. E agora eu estou fazendo essa construção do zero, alicerce, toda a estrutura. E eu comecei a estudar um pouco, né? E eu vi que para mim o que mais me atendia, para mim o que era mais fácil de fazer, era madeira. Né? Tem muito conteúdo na internet, comecei a estudar, existe uma técnica que chama wood frame, que é utilizada muito nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil não é tão comum ainda. E comecei a estudar essa técnica, entender, né, para eu poder ter uma base mínima para poder construir essa casa, a minha casa, do zero, sozinho. Então comecei a estudar e aí eu vi que essa técnica da wood frame, né, é uma estrutura em madeira. Então ela é diferente das outras, né, das construções antigas que tinham há um bom tempo atrás, em que era feita toda uma madeira, uma única camada de madeira, e aí tinha aqueles esqueci o nome, que fica entre os vãos da madeira, né? Tapa-vista, se não me engano, né? É aquelas vistas que você coloca. Então ela é uma única estrutura de madeira, uma única tábua, e aí junta as tábuas e aí tem a tapa junta, se não me engano é esse o nome. E é diferente, então a estrutura que eu estou fazendo aqui, ela não é uma única camada de madeira. A wood frame, ela tem, eu não entendo muito, eu estou estudando ainda, estou vendo muito vídeo na internet. Eu vou falar aqui um pouquinho do que eu consegui absorver de toda essa técnica, né? Essa construção wood frame, ela tem uma BNT, então ela é regulamentada, existe norma em cima dela aqui no Brasil já. Então tem um passo a passo ali de como fazer dentro das normas, né? E ela é diferente dessas construções antigas porque ela tem um conceito de camadas, né? Então você tem a estrutura de madeira mesmo, que é a responsável pela sustentação do telhado, de toda a casa, né? Então você tem a estrutura de madeira e você tem também as partes de fechamento, né? Você tem o fechamento no lado de fora da casa, tem o fechamento no lado de dentro. Então elas são várias camadas que são feitas para formar a parede. Então, você pode ter um isolamento muito melhor do que essas casas mais antigas, que era feito só com uma única tábua ali, né, de camada. Então, era uma única camada. Nessa técnica da wood frame, você consegue fazer, por exemplo, a estrutura de madeira. No lado de fora, você pode colocar uma placa cimentícia, por exemplo. E aí, se você seguir nessa linha de placa cimentícia, você consegue colocar, tem o AC3 que você passa ali, que é uma espécie de massa, que você consegue visualmente, visualmente ela aparece como se fosse uma casa de alvenaria. Você não consegue perceber a diferença entre uma casa de wood frame e alvenaria, justamente porque existe essa opção. Então você, dentro de um quadro, né, uma estrutura de madeira, você consegue colocar chapas de fibrocimento que vão dar a cara, né, depois que você fizer o acabamento, vão dar a cara de uma casa de alvenaria. Ela é muito parecida. Mas também você pode usar outras tábuas, né? Você pode usar realmente aquelas tábuas que parecem de assoalho, sabe? Que vocês encaixam, ela é comprida e aí você encaixa uma na outra, tem o conector macho e fêmea. E aí você consegue também, aí fica com uma cara mais de madeira mesmo. Então assim, você pode usar vários tipos de fechamento, né? Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. No lado de dentro, você pode usar gesso acartonado, você pode usar uma chapa dessas aqui que tem atrás de compensado naval. Você tem uma série de opções que você pode fazer, né? Fora também a parte do meio, que é o recheio, né? Que aí você pode isolar com vários tipos de manta, lã de vidro, lã de rocha, lã de pet. Você tem uma série de opções ali que você pode... EPS também é bem comum ser utilizado. Então você tem uma série de opções e variedades que você pode utilizar para construir essas camadas de madeira. Então você vê que ela pode ser bem mais complexa do que
é simplesmente colocar uma tábua ali e ser essa única camada. Ela consegue proporcionar um isolamento térmico e acústico muito bom e é algo seco, né? Algo fácil, você não precisa ficar mexendo com cimento, é, você não precisa de água praticamente, né? É mais a madeira bruta ali que você vai serrar, vai fazer. Claro, você tem os acabamentos e aí dependendo da forma como você escolher, você vai ter que fazer um certo acabamento, né? Se quiser usar ali uma placa de fibrocimento, você vai ter que usar uma massa, mas você também tem a opção de não usar. Então, é, abre um leque de opções muito grande e é muito fácil de poder uma pessoa às vezes leiga que tem um mínimo de conhecimento sobre ferramentas ali básica, estudar no YouTube e conseguir montar, que é o meu caso, né? Eu nunca fiz isso, estou aprendendo e está sendo bem legal. E aí eu fiquei na dúvida do elemento de fixação, prego ou parafuso, né? Até então, tudo que eu usava muito parafuso, porque é algo relativamente fácil. Se eu quiser desmontar, depois fica fácil de desmontar, né? Não tem prego, não tem que ficar tirando prego de madeira. É só desparafusar e já sai. E aí eu comecei a estudar e entender, pô, qual que será que era melhor, né, para poder utilizar. E aí eu vi um vídeo na internet muito interessante mesmo, de um cara comparando uma conexão, né, duas madeiras, ele faz uma fixação aqui nessa madeira, utilizando prego, e ele faz um outro exemplo utilizando parafuso. E aí ele mostra, ele pega um pedaço da madeira, né? Ele fixa e o outro ele dá a pancada, né? Para ver como é que o elemento de fixação ali, o parafuso ou o prego, eles se comportam. E eu achei muito interessante porque o parafuso, quando ele dá a pancada, o parafuso estoura. Porque daí você chega no limite que o parafuso aguenta, ele não aguenta mais, o que ele faz? Ele estoura. Então, de repente, assim, ele quebra e aí sai os dois pedaços de madeira, né? O prego é diferente. O prego, ele tem uma maleabilidade, ele tem uma flexibilidade ali, que se você dá uma pancada nele, ele não vai estourar e ele não vai soltar, mas ele vai torcer, né? Chegou num ponto de limite dele, ele começa a torcer, torcer, torcer. E isso eu achei muito interessante, porque daí você, ao invés de ficar, né, no parafuso, que é uma estrutura que precisa aguentar até um certo peso, e aí depois disso até uma certa tração, força, e aí depois disso ele estoura, você para e pensa, pô, eu não quero que minha casa não me dê nenhum sinal de que não tá boa, de que tá sobrecarregada, né, os elementos ali de estrutura, e que de repente caia. Eu não quero isso. Eu quero uma casa que ela aguente, né? Claro, eu vou dimensionar muito bem ali, mas caso aconteça de existir uma sobrecarga em algum ponto, isso precisa ser avisado, isso precisa ser mostrado pela estrutura. A estrutura precisa me dar sinais, né? Então, aí você começa a pensar, pô, se eu colocar parafuso e tiver uma sobrecarga, eu não vou ver. O único momento em que eu ver vai ser quando estiver desabando, porque o parafuso ele aguenta até o limite. Quando não deu, ele estoura. E aí o que estourar, estoura um, sobrecarrega o outro, estoura o outro, sobrecarrega o outro. E eu achei isso muito interessante, porque eu fiz uma estrutura de madeira aqui, como se fosse uma mesinha mesmo. Bem porca, só para levantar um pouco algumas madeiras que eu não queria deixar no chão. Aí eu fiz uma estrutura bem simples, com parafusos, e fui colocando madeira, né, em cima ali, para fazer sustentação. E aí eu deixei ali, né? Passou uma semana, outra. Eu tenho trabalhado só nos finais de semana aqui. Passou uma semana ou outra. Eu vi que a estrutura estava quebrada e caída. E aí eu fui ver os elementos de fixação ali, que eram os parafusos, todos estourados. Então, assim, não teve um aviso, não teve. Ele simplesmente estourou e no que estourou a estrutura caiu. E o prego não, o prego ele dá aviso. Se ele começa a entortar, você vai perceber isso numa casa, você vai conseguir ver, pô, não tá legal, tem alguma coisa que não tá boa aí. Então, o prego ele te dá essa flexibilidade de, pô, beleza, tá acontecendo alguma coisa, preciso agir para poder corrigir esse problema estrutural, esse problema de dimensionamento, enfim.
E aí você tem esse tempo de percepção. E aí por isso que eu optei em construir por pregos, né? A minha primeira opção seria parafuso, por conta da facilidade. Se um dia quiser desmontar, é só desparafusar, acabou. Mas por conta disso eu optei pelo prego, por conta dessa flexibilidade que ele tem. Ele vai segurando, segurando, e no máximo que vai acontecer com ele é torcer, é ter essa torção, né? Você dá essa pancada aqui, o que vai acontecer é isso daqui, né? Ele vai torcendo, mas ele vai segurando ainda. Né? Diferente do parafuso, que se você der uma pancada aqui, ele estoura esse elemento de fixação e de repente ele quebra. Então foi por isso que eu escolhi o prego. Né? Não sei se foi uma boa escolha não, vou descobrir. E para me ajudar, e aí entra a parte assim, ó, que eu tô muito feliz mesmo, que eu tô ansioso, eu não usei ainda. Comprei um brinquedinho aqui. DeWalt. É a DCN692. DCN692. Cara, isso aqui, pra quem conhece sobre marcas, DeWalt é o suprassumo, né? DeWalt, assim, cara, pensou em ferramenta. Claro, cada ferramenta é uma, né? Mas pensou em parafusadeira, pistola de prego, DeWalt, cara, DeWalt. Tem outras, por exemplo, Makita, né? Quero uma serra circular. Makita tem uma serra circular excelente, tanto é que virou referência, né? Tem a serra mármore da Makita também. Então, você tem algumas marcas que são líderes em alguns tipos de ferramentas. No caso aqui, esse daqui é o suprassumo. E esse aqui, assim, ó, tô ansioso para poder usar. Eu vou mostrar um pouquinho depois de como que vai ser o uso. Li bastante manual já. Né, peguei ali as instruções, entendi ali como é que funciona. Ela tem uma série de pontos importantes ali que você tem que prestar atenção. E eu vou detalhar um pouquinho aqui nela. Então aqui você tem o pente, né? Já tá com prego aqui, ela tá sem bateria, tá? Então eu só vou manusear ela sem bateria. E essa parte aqui é o prego, são os pregos, né? Deixa eu tirar eles aqui para poder mostrar. Então esse daqui é o pente de pregos, ele já vem desse jeito, né? Você consegue ver aqui, ó, que ele tem um corte e ele tem uma angulação certa. Esse prego aqui é de 90 milímetros, tem uns menores de 50. Então essa pregadora que eu comprei, ela varia de 50 até 90. E aí é uma angulação, se não me engano, de 30 graus, que é para essa pregadora mesmo. Então você pega o pente, né? Como se fosse uma arma mesmo, né? Coloca aqui, aí puxa, né? Tem que, não vou conseguir mostrar. Aí você tem que puxar, colocar. Você puxa esse pino aqui para baixo, insere o pente e aí solta o pino vai e trava o pente ali no gatilho. E aí pronto. Aqui tá os pregos. E aí esse daqui é um controle de profundidade, então se o prego não estiver entrando por inteiro, eu consigo regular aqui para que ele entre. Se ele estiver entrando muito, eu consigo regular aqui para que ele não entre tanto. Então esse daqui é o controle de profundidade. Aqui tem um LED que me alerta caso tenha algum tipo de atolamento. Então se tiver algum prego atolado aqui dentro da ferramenta, esse LED vai acender e eu uso essa alavanca aqui para soltar esse prego. O que mais? Ainda aqui eu tenho a chave que seleciona o modo. Essa chave ela vai dar a opção de fazer um prego por vez, que eles chamam de sequencial, ou vários pregos, que esse daqui é o modo choque, né? Eu normalmente vou usar esse daqui porque daí eu posiciono com calma, coloco um, depois posiciono com calma, coloco dois. E esse aqui de cima é relativo à velocidade. E aí essa velocidade ela está atrelada ao tamanho do prego. Então se for um prego de 90 milímetros, que é o meu caso, eu uso a 2. Se for um prego menor de 50 milímetros, eu uso a 1. Aí tem um gatilho, né? E isso daqui é uma trava do gatilho. Então tem dos dois lados. Se eu pego um pino e jogo para cá, desse lado aqui, apertando esse pino, eu travo o gatilho. Desse lado aqui,
eu apertando esse pino, eu solto o gatilho. E aí eu libero o disparo. Aí, como é que funciona, né? Ele vai, basicamente, você vai ter ali a parte onde você quer pregar, você vai apoiar, e aí ele tem uma mola, ó. Olha só que interessante. Você apoia na madeira, e aí ele detecta, e esse acionamento é onde vai liberar o disparo do prego. E aí, uma vez apoiado, você aperta o gatilho. E aí ele faz a fixação. Lembrando que eu estou sem bateria, tá? Então tá tranquilo aqui para mexer. É basicamente isso. Então é um mecanismo de segurança, né? Se você apertar o gatilho sem apoiar, não dispara. Se você apoiar sem disparar o gatilho, não vai também. Então precisa dos dois, é um sistema de segurança também, né? Então aqui ela tem muitos itens de segurança, muitos pontos ali que você precisa se atentar para não se machucar, né? Porque isso daqui é perigoso. Existe uma opção, se você pedir para a fábrica, você consegue desligar esse acionamento aqui, para algumas pessoas talvez seja necessário, não sei. E aí você consegue destravar e remover um tipo de trava. Claro que a ferramenta ela fica muito mais perigosa, porque daí você apertando o gatilho, você já dispara o prego. Então é muito mais perigoso, você tem que fazer isso pela fábrica, né? A fábrica é que faz essa liberação para você. Bom, não é o meu caso, eu vou usar as duas etapas aqui. E acho que é isso. Tem uma bateria aqui, né? A bateria de 5 ampere-hora, da DeWalt mesmo, né? Tá carregada. E aí agora eu vou fazer o teste. Eu vou ver ali um lugar que eu consiga fazer uns testes para entender sobre a profundidade